O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse quando estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. É impossível uma relação permanecer se não houver uma reciprocidade, respeito e de amor. É impossível ficar com alguém que em momento algum que diz que me ama e não faz aquilo que eu gosto para me agradar. É impossível você entrar numa relação egoísta, querendo que só a mim me amem, como se eu não tivesse que amar e retribuir. Jesus disse que quem o ama vai guardar as suas palavras. Não é possível dizer que nós amamos a Deus e não procuremos colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. É como se convivesse com uma pessoa dentro de casa, dizendo que me ama, só que em momento algum ela faz nada daquilo que eu gosto. É difícil uma relação dessa se manter. Não é um amor verdadeiro, vai cair no egoísmo, no egocentrismo. A graça do amor é justamente buscar fazer o outro, realizar o outro. Esse é o ágape. O ágape é buscar viver para o outro, para que o outro possa ser. Assim, dizer que nós amamos o Senhor, o fato de nós estarmos aqui na igreja, é sinal de que a gente ama a Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. O fato de nós comungarmos quer dizer que nós amamos a Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque o que vai dizer se nós amamos de fato é a nossa busca de semelhança a Ele. Buscar ter os mesmos sentimentos de Cristo, buscar ter as mesmas atitudes de Cristo. Nós, padres, somos muito julgados, religiosos, estamos de frente, somos julgados. Não parece cara de padre, não parece que tem estilo de padre, é muito Mauricinho, é muito isso, aquilo, outro. Existe um estereótipo que às vezes as pessoas colocam na gente como se nós não fôssemos aquilo. Embora Deus suscite modos diferentes de ser e de viver, o importante é que o nosso coração seja como o coração de Cristo, guardar aquilo que Ele nos ensina. Essa é uma palavra fundamental. Ele diz isso quando? Esse é o discurso de despedida de Jesus Cristo. Vimos domingo passado, a semana em todo dia que a gente leu, quem leu a liturgia,
foi esse discurso. Amanhã vai continuar um pouco. É a última palavra de Cristo na quinta-feira santa, dizendo: filhos, se vocês guardarem o que eu vos digo, olha que bonito agora, eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Gente, isso aqui é uma bomba na vida religiosa judaica. O povo judeu, quando queria falar com Deus, ia para o templo. Todo rito de agradecimento, de súplica, era no templo, mediado ao sacrifício de animais. Diz Jesus: se vocês colocarem em prática aquilo que eu estou ensinando a vocês, vocês se tornarão moradas. Eu e o Pai viremos morar em você. Por isso Deus habita naquele que onde é o amor. É verdade que ao sermos batizados, nos tornamos templos do Espírito. Ao recebermos a crisma, recebemos os dons do Espírito. Porém, esse Espírito pode sair de mim se eu não guardar a palavra de Cristo. Não é um ato mágico, pirlim, pim, pim, batizei, crismei, pronto, estou cheio do Espírito. Não, porque na verdade esse Espírito, essa paz, esse amor será tentado ser roubado de nós. Nós vivemos num mundo em que quer tirar de nós o tesouro. Por isso diz Jesus: eu enviarei, o Pai enviará o Espírito chamado Defensor, ou também Paráclito. Qual é a função do Espírito Santo? Nos defender. Defender de quê? Do mundo que quer roubar de mim a palavra. Se você me amar e guardar minha palavra, eu estarei aqui. E o Espírito está então me protegendo, me defendendo, para que não roubem de mim a palavra. Como que se rouba a palavra de nós? Muito fácil. Acorda cedo, pega o trânsito, pega a segunda ponte, misericórdia. A impaciência já começa. Ou no trabalho, vai ler jornal, rede social, dá vontade de esmagar um e outro. Às vezes a gente vai ficando irritado com o que a gente está vendo. O mundo, com as suas escolhas, querem roubar de mim o que? A paz, a alegria, a paciência. E o Espírito está ao nosso redor para quê? Nos defender. Mas se eu não procuro os mesmos sentimentos de Cristo, Deus não mora aqui. Para que Deus possa fazer morada, é necessário um esforço da minha parte para ter os mesmos sentimentos de Cristo. Outra coisa que rouba de nós a palavra: quando alguém nos trai, quando alguém nos machuca, quando eu tenho que perdoar alguém e não consigo. A falta de perdão é um dos motivos de saída de Deus de nós. Por isso tenho que suplicar a graça do Espírito, que o Espírito venha me defender, para que eu possa permanecer. Sabe aquele dia que você está cansado, ou querendo pegar a cabeça de um e esmagar? O que você faz? Ave Maria, glória a Deus, bendito sejais. Tem gente que faz o quê? Xinga, briga, esperneia. Ah, padre, meu estupim é curto. Curto é o seu caminho para o inferno. Tenho que buscar o quê? Ter os mesmos sentimentos de Cristo. Ah, mas Cristo era Cristo. Sim, era homem. Por isso eu olho para ele, como ele agiu diante das dificuldades e tudo mais, mesmo sentindo abandonado. É desta maneira. Vai para a rede social hoje, povo vomitando raiva, ódio, uma falação, um xingamento alheio. Cruz, Ave Maria.
Como é que Deus pode permanecer num coração desse? Não permanece. Diz Jesus: quem não me ama, não guarda a minha palavra. Guardar não é colocar na gaveta, guardar é colocar no coração e tentar a todo momento viver aquilo, trazer à tona, atualizando aquela palavra. É por isso que a gente vem aqui, para que possamos nos defender, nos revestirmos de Jesus Cristo, porque a batalha que nós travamos a cada dia, ela é cruel, difícil, e tem dia que misericórdia, tem dia que só Jesus dá causa. Nesse dia se tranque, cala a sua boca, reze em silêncio e peça. Quando você sabe que não está bem, amanheceu azedo, é nessa hora que você vai rezar mais ainda, procurando a graça para que Deus me ajude a permanecer e guardar o Espírito dentro de mim. Outra missão do Espírito: Ele nos ensinará tudo e recordará tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo nos defende, nos ensina e nos recorda. Por isso é necessário todos os dias reze ao Espírito Santo, peça. Tem a oração que nós fazemos de cor, se não sabe aprende, se não sabe faz uma espontânea. Espírito Santo, venha hoje, me ajuda. E quando o fio da meada, quando o estupim estiver quase para estourar, reza mais ainda, dobra o joelho. Quando a sogra visitar, naquela hora, meu filho, você reza dobrado. Aí é o rosário do Espírito que você vai rezar, para que você possa permanecer íntegro ali em paz. Diz o Senhor: aquele que permanece no Espírito vai guardar a sua palavra, e o Espírito virá em seu socorro, e o Espírito irá nos conduzir. Por falar em Espírito Santo, é Ele que tem conduzido a igreja. Tivemos agora o conclave. Nós sabemos, embora os cardeais tenham conversado, procurado um perfil, estudado quais são as necessidades do mundo, ainda assim nós acreditamos que o Espírito Santo ajuda a escolher e definir. Mesmo que eu use a razão, mas eu peço a graça de Deus. A igreja nesses 2000 anos tem suplicado em suas decisões para que possa permanecer junto a Deus, e reza pedindo o Espírito Santo. No conclave todos nós rezamos, os cardeais rezaram, conversaram, e ali, escolhido por Deus, surge uma pessoa. Desta maneira tem sido a igreja desde os primórdios, desde Jesus Cristo quando subiu aos céus. Quando a igreja tem que decidir alguma coisa, sempre ela clamou o Espírito Santo, para que pudesse iluminar, decidir. A primeira leitura de hoje trata para nós sobre isso, um momento muito importante na história do povo, da igreja primitiva. Uma decisão que fizeram no Espírito Santo. Diz aqui o texto: porque decidimos, o Espírito Santo e nós, percebe? No Espírito Santo e nós decidimos. E o que eles decidiram? Algo crucial. Aqui era o povo judeu, nascido judeu, que se converteu ao cristianismo. Aqui é o povo pagão. Pagão é quem não é judeu. Quem não era judeu chamava de pagão. Os pagãos também se converteram ao cristianismo. A comunidade cristã tinha gente vindo do judaísmo, tinha gente vindo do paganismo. Você pensa que era um mar de rosa aqui? Misericórdia, era faísca do telado. Os judeus cristãos queriam cobrar dos pagãos cristãos as práticas judaicas. E de dentro da comunidade começou a surgir intriga.
Diz aqui o texto de hoje, é bom vocês depois lerem em casa, meditarem. Percebemos que entre vós ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras. Gente de dentro da comunidade que não está com o Espírito Santo e que está causando transtorno. Por isso nós viemos aqui a Jerusalém, nos reunimos e nós, juntos ao Espírito, decidimos o quê? Que vocês pagãos que vindo do cristianismo não têm obrigação de obedecer às leis judaicas, a não ser 4 pontos que eles enumeram aqui. Isso percebe que a igreja vai refletindo. E desde essa prática até hoje, a igreja se reúne quando precisa, nos chamados concílios, para poder decidir tais coisas. O último concílio que tivemos, o Vaticano II, quem é mais velho lembra da missa em latim. O padre era de costas, a missa toda, e ali a igreja estudando junto ao Espírito, porque um Papa, João 23 disse: abre as janelas e deixa o Espírito entrar. E um senhor idoso, um Papa, convoca um concílio, e este concílio decide mudanças, eles e o Espírito Santo. E tem gente entre nós que não aceita, que causa confusão, que causa transtornos. Existe um movimento surgindo no catolicismo, esse movimento ressurgindo, que é os tradicionais, os tradicionalistas. Ainda existe a missa em latim para quem quer ver. A igreja não proibiu os ritos, mas o problema é que um grupo está começando a se tornar quase que independente, e quase chegando ao ponto de negar, como muitos negam, o Vaticano II. Gente dentro da comunidade, influencers da internet que suscitam discórdias, que falam mal de A, de B e de C, em nome do Espírito. Mas não, entre vós tem gente causando transtornos, e nós, o Espírito Santo, não decidimos o que eles querem. E assim a igreja, através dos nossos pastores, vão nos conduzindo. Há um movimento dizendo que o Papa Leão XIV é a besta do Apocalipse, e vamos compartilhando. Por falta de interpretação, e a igreja, olha só gente, a igreja, ela recebe dos apóstolos a doutrina chamada de depósito da fé. O depósito da fé foi colocado na mão da igreja, e os padres, os bispos, passando de geração em geração, tendo modificações, mas sempre à luz do Espírito. Este depósito da fé a igreja guarda com muito rigor, e façam que essa chegue em todas as gerações. Só que estamos com modinhas hoje no mundo cristão, por aí afora, inventando um monte de coisas diferentes, que não são conforme a tradição da igreja, dos apóstolos. Entre nós tem gente causando transtornos, e nós decidimos com o Espírito Santo isto, e devemos obedecer à igreja. A igreja está aí para nos nortear, porque esse depósito da fé é fundamental. E aí muitos usam a palavra de uma interpretação errada. Gente, a Bíblia, eu posso justificar a pena de morte na Bíblia, se eu não souber ler. E eu termino. No final do evangelho de hoje, Jesus diz uma frase que já causou muita divisão na história da igreja, por falta de interpretação. No final do evangelho de Jesus, o Pai é maior do que eu. Olhando literalmente só essa frase, eu vou entender que Jesus é o quê? Jesus é o quê? Menor.
E se eu pego frases soltas, Bíblia não pode ser interpretada dessa maneira. Lutero chega, pega a Bíblia, joga na mão de todo mundo e vai dizer que você e o Espírito Santo agora vai ler e vai interpretar. Que você e o Espírito Santo, a sua leitura vai interpretar. Só que para ler essa Bíblia interpretada, eu tenho que saber interpretá-la dentro de um contexto, de um jeito, de uma forma. E desde o princípio, os padres da igreja têm escrito manuais de como fazer uma hermenêutica, uma interpretação. E a igreja vai dizendo: não, fulaninho, está errado, não é assim. Fulaninho, está errado. E a igreja, guardando o depósito da fé, vai nos orientando, nos mostrando. Houve um padre, século IV, esse famoso, por causa desse texto aqui para finalizar. Esse padre chamava-se Ário, famosinho. Ele dividiu a igreja no seu tempo, porque ele começou a usar esse texto e outros dizendo que Jesus era um segundo, uma criatura. Se nós pegamos hoje os Mormons, os Testemunhos de Jeová, são todos arianos, não são cristãos, porque para eles, também segundo Ário, Jesus era uma criatura e não Deus. Ainda hoje continuam. Só que Ário tinha um poder extraordinário. Ele era famosinho porque ele cantava. Ele criava músicas que chegava para o povo, e o povo cantava as músicas dele, e era mais fácil de entendimento. Facilmente o povo estava tudo convencido. E o que acontece hoje no mundo cristão? A música. Muitos são levados pela música, porque é atraente aquilo a outras coisas. A igreja então se reúne com os bispos e diz: Ário, você está errado, a sua interpretação está errada, Ário. Ele não aceita, ele é excomungado. E a igreja então continua firmes. E ainda hoje muitos vão interpretando errado, dizendo em nome de Deus: há entre vós causando tumultos. Por isso é necessário termos a obediência ao Espírito, obediência à igreja. Deus tem confiado a essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela e permanecerão. Por isso estamos confiantes daquilo que interpretamos. Se eu falar alguma coisa diferente da doutrina da igreja, serei chamado a atenção, porque o que eu falo não é meu, é o que recebemos e vai passando de geração em geração. E nós mantemos essa graça apostólica do Espírito em nós, para que não possa vir por modismos. Hoje na internet, muitos pregadores diferentes podemos ter acesso. Cuidado quem você anda ouvindo, abrindo porta do coração. Não faça isso. Guarde a palavra do Senhor, guarde, fique fiel àquela igreja que é fiel ao nosso Deus, mesmo sendo formada por pessoas pecadoras, mas as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.